Olá para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Descomplicando a Bariátrica, esse podcast que chega para trazer essa linguagem que de repente você não entende tanto, de maneira simples, descomplicada. E é por isso que eu estou ao lado de um craque da cirurgia bariátrica, Mário Flamini Júnior. Aí, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Esse menino aqui, o cara é fantástico, né? Um apresentador que dispensa comentário. Ele só fala isso porque ele que me operou, gente. Vocês sabem disso. Eu preciso agradar ele para ele me agradar. Exatamente. E a gente tá com um cara muito especial hoje. Hoje o programa promete, viu? Esse menino que tá aqui hoje é fenômeno também, viu? Apresenta ele aí, Fernando. Dr. Elzo Matter, cardiologista, professor da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, vice-diretor do Hospital de Base, que é um dos maiores hospitais, vice-diretor clínico, um dos maiores hospitais da América Latina, diga-se de passagem, e coordenador da Sociedade Paulista de... Sociedade... SOCESP. É a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Exato. É isso. Exato. Sociedade Paulista... Exato. Seria da cidade de São Paulo, é outra coisa, não vamos confundir. É muito nome, gente. Vocês entendem o tamanho das pessoas que a gente recebe, que a gente traz aqui para vocês? Como é bom ter amigo, né? Ah, o que é isso? Então, mas o mais legal de tudo, que além dele ser esse cara que é assim, engajado nessa parte de representação da cardiologia no estado, e até fora do estado, fora do Brasil, fora do planeta Terra. A questão é assim, nós estamos muito contentes de ter você aqui hoje, porque ele trata a obesidade. Então, ele está com a gente na luta contra essa doença que afeta muitas pessoas, né? E é que a gente tenta ajudar, né? Então, a gente queria que você explicasse um pouquinho do teu trabalho, da forma como você lida com essa doença aí. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. O Fernando Daguano... Prazer é nosso. A gente se conhece há muito tempo, né, meu amigo? Muitos anos. Muitos anos. O Daguano é meu paciente também, né, Daguano? Sou. Paciente de check-up. Exatamente. Passagem, né? É um cara que sempre se cuidou, sempre foi atrás. Sim, uns 10 anos, não? Para mais. Sim, acho que sim. Todo ano ia lá certinho, fazer os exames de rotina, se cuidando realmente. E o Mário, poxa, o Mário é um fenômeno, né, também, né? Então, Mário... gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Antes de fazer a minha cirurgia bariátrica, adivinha com quem eu fui me aconselhar? Com esse cara que está aqui do meu lado. Exatamente. E o Mário também dispensa palavras, né? O Mário é um grande cirurgião, um cara que tem um respeito muito grande na classe médica da cidade, na sociedade. É um cara competente, um cara talentoso, dedicado, humano. Então, só elogios para esse grande cara aí. E que eu tenho a honra de chamar de amigo, né? É isso aí. Não fale muito isso, não, porque... Não pode agradar muito, não pode elogiar muito, não. Mas assim, gente, em relação à obesidade, eu queria pegar um gancho do que você falou. Obesidade é doença. Tá? Então, obesidade não é falta de vontade... não é questão de que eu tenho preguiça ou que eu como errado. Não. Obesidade a gente tem que encarar como uma doença. É uma doença crônica, ela é multifatorial, quer dizer, diversos fatores levam à obesidade. Genético, hábitos de vida, dieta, N coisas, questões hormonais. Então, assim, a gente tem que encarar a obesidade como realmente uma doença. Doutor, às vezes as pessoas ficam bravas que a gente fala isso, Nossa, isso eu quero falar. Outro dia eu levei pedrada no Instagram, onde foi? Não sei, eu levei pedrada porque eu falei isso aqui. Falei, a obesidade ela é classificada internacionalmente como uma doença. Então, e aí vieram me criticar. Não, porque não é doença, obesidade. Eu falei... Então, a ciência está errada. E nessa onda de redes sociais, onde todo mundo é especialista... Exatamente. A gente tem influencers que combatem dizendo que processe quem falar que obesidade é doença, obesidade não é doença, estão querendo colocar a gente como doente. Muito pelo contrário. Mas são os mesmos que criam desafio dos 30 dias, dietas restritivas mirabolantes... falam de shakes emagrecedores, fórmulas que você não sabe nem o que tem lá dentro. Então, quer dizer, são pessoas que criticam a ciência e, ao mesmo tempo, vendem um falso tratamento ou um mágico e milagroso tratamento para a obesidade que não existe. Tanto é que mesmo quando... o Mário convive com a obesidade há quanto tempo em relação aos pacientes dele e tudo mais.
A obesidade... Até com a própria obesidade, né? Gente, eu brinco, é que ele é grande. Vocês têm que ver, o Dr. Mário em pé, ele deve ter uns 2,50. E aí eu brinco, a gente se chama de gordão. Um chama o outro de gordão. Chama o outro de gordão. Os incríveis. Os incríveis. Mas em relação Poxa vida, até me perdi, olha, pra você ver. Não, a gente estava falando de obesidade. E aí falando da questão do tratamento milagroso exatamente, e tudo mais, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que, sendo uma doença, ela precisa ser tratada como tal. Então, precisa ter um acompanhamento médico, na verdade, médico, fisioterapêutico, psicológico, terapia cognitiva, comportamental. Tem que ter nutricionista, educador físico. Então, quer dizer, é um tratamento multidisciplinar. Então, a pessoa portadora de obesidade, a gente nem fica falando mais do paciente obeso, né? É o portador da obesidade, porque é portador de uma doença. Ele requer que ele seja abraçado por uma equipe. Porque sozinho ele não consegue atingir o objetivo da eliminação do peso. É o que você falou assim, não é uma questão de preguiça, uma questão de falta de vontade, mas ele tem que também entender que o tratamento dele é um tratamento para sempre, a longo prazo, independente do tipo de se for medicamentoso, se for cirúrgico, se for... Ele vai ter que ter mudanças no dia a dia dele, que ele vai ter que fazer, e isso não é fácil, é um processo que é difícil. E isso aí demanda tempo, demanda dinheiro, demanda dedicação e esforço. Então, assim, não existe milagre mesmo. Não adianta, vou comprar a fórmula da internet lá que ela vai me fazer emagrecer. Né? Então, isso aí é um perigo que a gente acaba... E demanda, às vezes, um recurso interno para aceitar que precisa de tratamento. Exato. Sabe, eu convivo com pessoas... que são muito próximas a mim e a minha família, porque a gente é uma família de gordinhos. E assim, é muito difícil fazer... Às vezes você até gera alguma discussão, falando para os mais novos da família, para os sobrinhos que vêm. Olha, precisa, né, de um tratamento, precisa... Não, porque você está achando que eu sou o quê? Gente, e outra, a gente não está aqui dizendo que você não é feliz, que você não pode ter família, que você não tem trabalho, e te colocando numa situação... A gente só está alertando o risco. Exatamente. Não, só isso. E outro detalhe, nem de questão estética. Exatamente. Beleza não tem nada a ver com isso, tá? É que a gente está falando hoje de comorbidades, de doenças, de problemas de saúde. Doutor, a gente alerta, porque a internet, às vezes as pessoas pegam um cortezinho e distorcem tudo aquilo que a gente falou. Então, assim, para que fique claro, né, gente? A gente está falando de saúde. Exatamente, exatamente. E o que o Mário falou, essa questão de que a pessoa, quando lida com a obesidade, é um processo que é prolongado, anos e anos. Porque mesmo aquele que é obeso, que faz o tratamento, que faz a cirurgia bariátrica com o Mário, emagrece, chega no IMC adequado, ele não deixa de ser um obeso. Ele é apenas um obeso controlado. Isso. A doença está dormindo, ela está quietinha lá. Porque se você Dagoni, que fez a bariátrica, está super bem, mas se você pegar e descontrolar, você perde tudo que o Mário fez. Tudo, não é, Mário? É isso. Você vai perder, aliás, tudo que eu fiz e todo o esforço que você fez até hoje, porque não foi fácil chegar até Muito aqui. pelo contrário. Entendeu? Então, assim, hoje você não tem mais apneia do sono, você não tem mais pressão alta, você não é mais pré-diabético, você perdeu o percentual de gordura, ganhou massa muscular. Muito. Você está bem. Então, assim, se você não mantiver isso, você vai voltar do jeito que você era antes. Entendeu? E aí, muitas vezes, é até pior, né? Exatamente. Até Por pior. isso que, primeiro, para você combater a obesidade, é preciso que quem tem a obesidade seja disposto a se esforçar. E, gente, não é um sacrifício. Quando a gente fala assim de ser vigilante e tudo mais, isso não significa que você não possa ter vida, Exato. que você não possa sair Não é à uma noite, que você não possa Exato. ir num, sei lá, num rodízio de japonês. Só que hoje eu sei me controlar. Então, assim, se um dia na semana eu vou comer uma pizza e eu me dou o direito até para poder confraternizar, sair com os meus amigos, o álcool hoje está deixando cada vez mais de existir na minha vida, então eu passo muito tempo sem beber, e isso depois da bariátrica eu não consegui mais. Você fica um tempo sem beber e eu até nem quero, né? Mas assim, eu vou na nutricionista, então assim,
tô vendo meu percentual de gordura, então as pessoas até falam, a gente brinca e a gente já falou isso em outros programas. Nossa, quanto você emagreceu? Hoje, se você pegar a quantidade de quilos, ela vai ficar muito pequenininha. Mas eu saí de 32% de gordura. Outro dia ele mandou uma mensagem pra mim, todo felizão. Eu tô com 16% de gordura. Maravilha. Assim, estabeleci atividade física passou a fazer parte da minha vida e faz parte para estresse, me ajuda a liberar um monte de coisa, mas isso tudo de uma maneira muito leve, né? Porque se aquilo vira uma obrigação e uma imposição, a gente deixa de fazer. Exato. É por isso que essas dietas que a gente faz é diferente de um maratonista e de alguém que vai correr 100 metros, não é? Exato. Então, assim, você até larga muito bem, só que depois você não consegue manter aquilo por muito tempo. Não dá, você não consegue... Poxa, eu gosto de comer um chocolate. Por que eu vou abdicar disso? Por que eu vou ficar sem comer meu chocolate? Coma pouco. Coma uma vez na semana, 2 vezes na semana, coma 2 tabletezinhos. Tem gente que fala, eu como um quadradinho desse tamanhozinho depois do almoço. Você acha que por causa disso aí você vai engordar? Quer comer um McDonald's? Não pode fazer igual eu fazia, né? Pode falar de marca? Chega à noite, come uma... Pode. Come uma barrona de chocolate à noite, aí vai. Mas, poxa, gosta do McDonald's. Poxa, de vez em quando, vai lá, se presenteie com isso, como lá um lanche do McDonald's, mas desde que continue fazendo atividade física, no dia a dia continue fazendo sua dieta adequada, tenha uma boa noite de sono, se hidrate bastante. Então, tudo é uma questão de moderação. Eu tô rindo, sabe por quê? Deixa eu só contar uma história. Se presentei, eu tenho um sobrinho que tem 10 anos e a gente luta para que ele... Porque as crianças estão, inclusive saiu um estudo... Agora, né? Recente. Sabe essa semana da Fiocruz. Que as crianças estão mais altas. Cresceram 1 centímetro, criança brasileira, e ganhou em média mais 600 gramas. Estão mais obesas. E aí tem tudo hoje, a proporção de crianças obesas, se não me engano, homens, está em torno de 12, 13%. Crianças obesas. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. E esse meu sobrinho de 10 anos, ele... tá alto, calçando 36, com 10 anos, e faz muito esporte, todos os dias. Só que quando ele faz gol, ele chega pra minha mãe, e a avó é o ponto fraco, fala, vó, fiz um gol. Você precisa me presentear com... Aí com o quê? O que você quer? Uma coxinha. É uma pizza. Escondido da mãe. E a avó estraga. E ele tá ficando gordinho. Eu falo assim, você não fala que você vai morar nos Estados Unidos e jogar na NBA? Então, cara, você tem que ter uma vida de atleta. Atleta não pode comer tudo. Ele fala assim, é mais forte do que eu. Brincando. Mas assim, hoje... tudo bem, até num modo de brincadeira, parece ser uma coisa inocente... Mas não. Mas isso aí pode impactar ele negativamente lá na frente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu contei essa historinha justamente para puxar esse assunto. Sim. Porque, doutor, assim, pelo que se observa no consultório, a gente está vindo de uma geração que está vindo cada vez mais gordinha, ou a gente sempre lutou historicamente contra a balança? Não. O que você observa? Eu acho que os tempos modernos favorecem a obesidade. Então, a gente vê que as crianças hoje em dia, o lazer delas é tela. Não tem aquela... Poxa, a gente cresceu na rua, gente. A gente participava de brincadeiras na rua. Futebol. Nossa, carrinho de rolemã. Fazia esporte, carrinho de rolemã, corria, bike, tudo mais. Hoje não. Qual que é a diversão das crianças? É um iPad, é um tablet. Ficar vendo desenho ou um videogame. Então, é tudo muito sedentário. Na verdade, o estilo de vida hoje é sedentário. Só para as pessoas entenderem o que é um estilo de vida sedentário, é quando eu... tomo a postura de passar a maior parte do meu tempo acordado, ou sentado ou deitado. Tá? Quer dizer, eu não estou gastando energia. E tudo que eu estou comendo está sendo armazenado em forma de gordura. Então, quer dizer, eu vou ganhar peso. Eu não ganho musculatura e eu ganho muita gordura. E o corpo, ele gosta disso aí, né? Porque é um instinto de preservação, né? Exato. Então, o corpo, ele entende isso. Vamos guardar, fazer gordura e daí ficar quieto. Inclusive, tem um estudo... E eu vi isso numa reportagem que te entrevistaram, o Diário da Região, que é um jornal muito respeitado aqui de São José do Rio Preto. No mundo, as pessoas praticam cerca de 6 horas semanais de atividade física. No Brasil, esse número cai para 3. Isso é extremamente sério, né? Ou seja, 3 horas... Então, é que assim, se for avaliar até no dia a dia, se for conversar com os meus pacientes ou com amigos, 3 horas na semana até que tá
tá até legal, viu? até Sério? Tá até né? razoável, né, Mário? Porque 3 o que a horas gente pega... por semana tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu queria que mais pessoas fizessem 3 horas por semana. Porque Sério, nem gente? isso Eu não achei que faz. isso fosse o mínimo, do mínimo do Cara, mínimo. não faz. Não faz. Tem gente que não faz absolutamente nada. É zero. nada. Zero. Eu peço 3 horas por semana. Você não precisa nem fazer 1 hora por dia. Se fizer 40 minutos aí dividido, já tá ótimo. E para ser considerado uma pessoa ativa, ela tem que ter mais de 150 minutos de atividade por semana. Na verdade, o OMS preconiza de 150 a 300 minutos por semana. Isso para ser considerado ativa. Abaixo disso, já começa a cair no sedentarismo. Então, E quais são as consequências? A 3 horas, né? Se eu não faço atividade física, se eu sou uma pessoa sedentária, então começa aqui. Eu não gasto energia. O que eu não gasto, Mário, eu guardo. Você guarda. Economizo. Estou criando gordura dentro de mim. Se eu não faço atividade física, não estimulo a minha musculatura. Estou perdendo massa muscular. E se eu perco massa muscular, eu perco equilíbrio, eu perco habilidade de locomoção, vou ficando fraco, começo a precisar de gente para me ajudar a levantar das cadeiras. Né? Ele fica Outra cansado. coisa, Dá uma caminhadinha, já cansa. perde a capacidade cardiopulmonar. Né? Não acaba interferindo com a questão dos ossos, porque sem impacto na absorção de cálcio, começa a ter uma perda de massa óssea, osteoporose, risco de fratura. Eu vou interferir também com alterações hormonais, metabólicas, aumenta a glicemia, aumenta o colesterol, começa a ficar propenso aí com a obesidade a se tornar um paciente hipertenso, diabético, com colesterol elevado. E aí começa a ter todos os danos cardiovasculares do processo. Porque se eu tenho aí hipertensão, diabetes, colesterol elevado, mais obesidade, que é um processo inflamatório intenso, né, Mário? Sim. Intenso, tudo isso favorece a doença aterosclerótica. Quer dizer, O que é isso? placa de gordura nas artérias. Meu Deus. As famosas placas de gordura. A gordura vai se depositando na artéria. Ela vai formando uma plaquinha. Essa plaquinha, ela pode chegar ao ponto de ocluir totalmente o vaso. Ou ela instabiliza, que é o que a gente fala, ela rompe, forma um trombo, um coágulo de sangue ali, obstrui o vaso. Aí você faz uma obstrução aguda, né? Ou você vai fazendo uma obstrução crônica. Que se for no coração, infarto. Se for no cérebro, AVC, derrame. Então, quer dizer, é o ponto crítico do processo. Né? Além do mais, o coração ele começa a sofrer também o dano no músculo mesmo. Esse dano no músculo vai levando à doença mais severa que a gente tem na cardiologia. Na verdade, é o câncer da cardiologia, que é a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, que é o que o Faustão teve. Né? Para vocês terem uma ideia, quem tem insuficiência cardíaca, sobrevida em 5 anos é de 50%. Então, se eu diagnosticar hoje no paciente José, o senhor tem coração fraco, a chance dele sobreviver em 5 anos, metade. 50%. 50%. A pessoa reduz muito. Independente do grau que ele tiver, por exemplo, que a gente usa lá muita frase. Você me corrige se eu estiver errado, tá? Não. Fração de ejeção. Fração de ejeção, né? Que é quanto que o coração consegue bombear, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente mede o grau disso aí. Então, assim, às vezes um coração muito fraco, ele consegue bombear pouco. Ele joga pouco sangue para frente e faz muito esforço. Então, conforme o grau aumenta, você vai diminuir a tua chance mais ainda, né? Com certeza. Quando você já considera assim, tem uma fração de ejeção um pouquinho mais baixa, mas está dentro do normal ainda, ele já corre o risco. A perda de fração de ejeção já é um comprometimento de prognóstico, né? Então, quanto menor, é menor a capacidade do coração de bombear. Mas a gente tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, em que o prognóstico também não é bom. Mas, claro, em relação à deteriorada, aquela que o paciente ele tem uma capacidade muito baixa de bombear, essa é muito ruim. Esse prognóstico é muito ruim. Doutor, isso pode se apresentar um pouco mais para frente, já, sei lá, numa idade média aí, depois dos 30 anos, ou já desde muito jovem? Essas doenças, elas começam a se formar na infância. Então, se uma pessoa ela é obesa ou ela tem hábitos de vida ruim já na infância, daí os cuidados que os pais têm que ter com as crianças, né? Pais, escolas, porque os hábitos de vida ruim na infância já começa a formação nessa fase da vida dessas placas de gordura nas artérias. Então, a doença aterosclerótica, as gorduras nas artérias começam na infância já. Então, ela vai carregar um legado para a vida adulta. Essa é a nossa preocupação quando pega um dado da Fiocruz dessa semana e fala que está aumentando a obesidade infantil ou que os hábitos das crianças estão mais sedentários. Significa que, poxa, essas crianças hoje serão nossos adultos doentes de amanhã.
Então, a gente tem que agir agora. Então, a gente falou da questão de sedentarismo, né? Mas um outro dado também que a gente tem que tomar muito cuidado é o tipo de alimentação. A gente hoje lida com alimentos ultraprocessados, né? Muito industrializados. Né? Bolacha recheada, chocolate... embutido, enlatado. Então assim, cheio alimentação... de conservante. Exato. A alimentação de hoje, ela é uma alimentação muito prática, né? A pessoa, ela desembala, né? É muito prático. Ela compra fácil, desembala fácil e come rápido. E tende a ser até mais barato do que comprar um alimento um pouco mais saudável. Então, o que a pessoa deveria fazer é desembalar menos e descascar mais. Quer dizer, comer fruta, preferir alimentos mais in natura, comer o famoso arroz com feijão mesmo, com uma proteína boa. Exatamente. Antes a gente pegava lá, pega a espiga de milho, descasca, fresquinho na hora, cozinha ele, come, faz a polenta, as coisas lá. Então... Hoje em dia a gente vai lá, pega o milho enlatado. Quanto tempo faz que ele tá dentro da lata? Nossa, cheio de aditivo, conservante e tudo mais, né? Então, isso aí, você lava, tira, mas já ficou lá, né? Curtinho. Então, quanto que isso aí vai impactar pra gente? Na questão nutricional e nos problemas, né? Às vezes, por que surge câncer de intestino? Por que aparece isso? Tem uma correlação genética? Tem, mas tem muita correlação com o alimento que a gente come. Mas o que é? Não dá para falar, tudo tem industrializado hoje. É difícil a gente fazer uma correlação. Por que está aumentando a incidência de neoplasia? Porque está aumentando essa questão dos hábitos irregulares. Então, assim, alimentos cada vez mais pobres, né? Pobres em relação a nutrientes e ricos em conservantes, aditivos, quer dizer, extremamente industrializados. E outra questão é que cada vez mais sedentário, cada vez mais obesidade. E a obesidade favorece neoplasia, né, Mário? Isso. Né, Daguan? Favorece. Uma das principais que a obesidade favorece é o câncer de mama. Então, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de útero, tudo. Então, a obesidade, para vocês verem, não existe... Antigamente a gente falava até daquele paradoxo, né, do obeso saudável, né? Sim. Só que isso caiu por terra, porque, poxa, tudo bem, às vezes eu posso até ter aquele obeso sem comorbidades, mas ele ainda tem a chance de desenvolver neoplasia. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Eu até falei uma vez aqui, eu falei assim, existia um estudo que comparava o gordinho, o obeso que fazia atividade física e o magrelo sedentário. E o obeso que fazia atividade física, ele tinha uma saúde melhor. Tudo bem, ele tem, mas ele continua exposto a risco. Não que o magrinho sedentário seja saudável. Também ele não é saudável. Talvez o outro tenha uma saúde melhor, só que ele está exposto a mais risco. Doutor, mas assim, eu fico me imaginando enquanto pai, de repente. É comum os médicos pedirem exames para as crianças para saber o nível que essa obesidade já atingiu? Porque, de repente, os exames podem mascarar, de repente, essa obesidade? Alguns exames de sangue, ou não? Ou já se apresentam essa obesidade, ela já dá as caras logo? Daguan, é uma avaliação clínica. Assim, não precisaria de exames laboratoriais para ver isso. Né? Então, basta que eu faça um exame físico no meu paciente, que eu faça uma história clínica nele, eu já vou diagnosticar nele esse grau de obesidade ou de sobrepeso. Né? As crianças, a gente trabalha muito com percentil, né? Porque a gente tem uma média de pesos e estatura das crianças. A gente coloca a criança nessa faixa, nesse percentil, para ver se ela está acima, atendendo à obesidade, ou abaixo, até atendendo à desnutrição. Né? Mas então, uma avaliação clínica resolve. Em relação ao exame, o que é importante é, depois dos 10 anos de idade, pelo menos fazer o perfil de colesterol. Depois dos 10 anos. Antes disso, talvez não tenha necessidade, não. Mas acima dos 10 anos, fazer um perfil de colesterol. Porque pode ser que seja até por questão de hábito de vida, mas aí nessa faixa etária, o que a gente está buscando talvez alguma alteração genética que já esteja levando o colesterol da pessoa, ou do adolescente, da criança. É porque o corpo, quando você é criança, o teu corpo ainda vai adaptando, né? Um corpo jovem, ele ainda vai respondendo diferente à agressão. Depois, 20 anos já começa a aparecer alguma coisinha, e com 30 anos, 40, você já vai ter. Né? Aí é meio que certo assim, que você vai ter diabetes, pressão alta. Vê teu caso.
Quando você tá com 50, né? 50? Você Tô já com tá 41. Tô com 41, anos, já tá gente. tudo Mas lascado. se você olhar essa pessoa, você vai falar que tem... Não, se tiver um exame que mede a idade genética, você vai dar 13 anos. Quanto que deu na tua bioimpedância de antes, lá? A tua idade do corpo? 80? Ah, acho que foi isso, mais ou menos, foi? Tem aquele exame lá da bioimpedância, ele mostra a idade do corpo, né? Sim. A gente faz, quem tá muito obeso tá lá 80 90. Eu faço um exame no consultório, que é a medida da pressão central e velocidade de onda de pulso, que vê a pressão realmente na aorta. E esse exame a gente consegue avaliar a idade das nossas artérias. E nós somos a idade das nossas artérias. Meu Então, tem Deus, você paciente não fala jovem- isso. Oh, não, você já colocou 500 tem minhocas paciente na minha jovem- cabeça. Já tem quero esse paciente exame jovem agora. que tem artéria de idoso. Essas semanas tem uma vaguinha. Não, já me prescreve, Então você já pode ir lá já fazer, pede já esse pode ir lá pra gente exame, fazer. porque eu tô te devendo uns exames, inclusive, preciso fazer. Você já vai lá pra gente fazer. Mas seria legal ter feito um comparativo, né? De antes e depois. Verdade. Pra ver se baixou a tua idade arterial. Aqui já não vai rolar mais, verdade. meu amigo, porque aqui já baixou Mas para a gente 13 pode, anos. mas a gente pode fazer agora e ir comparando sempre. Porque se você for piorando a idade, eles vão saber que você tá Vocês estão fazendo vendo, coisa gente, o errada. nível de pegação no pé? O nível de pegação no pé. Doutora, a Nós gente vamos falou... ter dados no futuro, viu, Marião? isso aí. Nós vamos ter dados no futuro. A gente falou até agora dos problemas, né? Enfim, que a obesidade pode trazer. E eu acho que isso... A gente falou de um número, assim, de um percentual muito pequeno, porque a obesidade, ela traz muitos outros problemas, Sim, né? sim. Agora, isso... A pessoa que está nos assistindo, ela falou, meu Deus, e agora? Né? Já tô obeso, tô sentindo tudo isso que eles falaram, já de mobilidade e tudo mais. Consigo reverter essa situação? Com certeza, com certeza. Mas, Daguano, como eu disse, é um apoio multidisciplinar. Então, eu acho que o primeiro passo dessa pessoa é procurar o seu médico, o seu endocrinologista, o seu cardiologista ou gastrobariátrico. Então, procurar o seu médico. Tá? Então, ele vai orientar e vai fazer todo o programa, traçar qual que vai ser a trajetória dessa pessoa. Ela vai ter que reeducar a alimentação, aos poucos ter que ser reinserida numa atividade física, num esporte. Vai ter que ter auxílio medicamentoso, a gente não tem dúvidas que vai precisar fazer isso. E, gente, quando a gente fala em auxílio medicamentoso, nada de sair por aí, porque a Comprando gente... fórmula. Gente, porque a internet hoje vende de tudo. Exato. Né? Exato. Tem gente tomando remédio para cavalo. Outro dia eu descobri que um amigo meu estava tomando remédio para cavalo para emagrecer. Pelo amor de Deus. Então, tem que tomar muito cuidado. A automedicação é extremamente grave. Extremamente grave. Porque também aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Pode ser até um veneno para mim. E a questão também da dose, né? As pessoas às vezes acabam não respeitando dose de medicamento. A diferença entre um medicamento e um veneno está na dose. Minha mãe falou isso a vida Está na inteira. dose. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Então, assim, medicamentos são aqueles orientados pelo médico. E orientado porque o médico ele vai saber qual é o mais adequado para a pessoa, qual é a dose que ela precisa utilizar, como vai ser a programação do uso daquele medicamento. Porque, poxa, virou a febre das canetas, né, Daguano? Nossa. E o que a gente está vendo muito hoje é as pessoas usando de forma que a gente fala cosmética, né? Quer dizer, temporária. Muito Isso. assim, eu preciso perder 1, 2 quilos, vou usar por um período, Vou já tomar perdi, um mêsinho, acabou. 2 e acabou. Exato. Às vezes, eu estou vendo, pessoas compartilhando canetas, amigas ou familiares que compram a caneta, compartilham para perder aquele quilinho que quer perder e depois parou. E depois já vi paciente que toma medicamento que é de dose semanal, toma em dose diária. Sim, É uma vez por semana que você tem que tomar. A pessoa vai e toma dose diária. para ver se faz mais Pra ver se efeito. faz mais efeito, aí interna por outros tipos de complicações que a superdosagem do medicamento fez. Aí fala, o problema é o remédio. O problema não é o remédio, porque quem toma errado o remédio. às vezes. Exatamente. Então, assim, os medicamentos que a gente tem hoje são extremamente seguros. Seguros principalmente do ponto de vista cardiovascular. Na verdade, se a gente for levantar esses medicamentos, principalmente essas canetas, que são os análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio liberado no intestino. Isso. O Mário lida muito com isso. Então, quer dizer, esse medicamento ele simula algo que a gente já tem no nosso organismo. Que a gente já tem no nosso organismo. Então, essa substância ela vai agir no nosso cérebro para diminuir a nossa vontade de comer, nosso apetite. Quer dizer, vai gerar mais saciedade e vai também interferir com motilidade, tanto gástrica e intestinal. Vai diminuir o esvaziamento gástrico. Então, aquela comida vai ficar parada mais tempo lá, a pessoa sente aquela sensação de
de saciedade, que fica por muito tempo, né? Fica lá empanzinado, empachado lá. E aí ele não vai comer toda hora, entendeu? Você vai comer menos. Você sabe que quando eu procurei, né, o Mário principalmente, eu tinha uma carta do Dr. Flávio, que já participou aqui com a gente. Inclusive, se você quiser rever outros episódios, dá uma olhadinha ali no nosso catálogo, que tem muitos vídeos. O Flávio Pirozzi. O Flávio é formidável. Ele é formidável. E a gente tentou muitos tipos. E eu sou muito... É muito difícil acertar a medicação comigo, sabe? As canetas, por exemplo, comigo, elas me fizeram muito mal. Teve a dose mínima. Eu fiquei de cama. Assim, Então, náusea e organismo para organismo. Exatamente. Então não dá. Não dá. Usar, mas eu não senti nada. Nem diminuiu meu apetite. Nem diminuiu meu apetite. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você não precisava fazer. Mas assim, eu passei... Foram anos de processo, de tentativa. E aí, assim, não era um problema estético, né? É claro que a estética pesa. É claro que você quer se olhar no espelho e se ver bem com uma camisa. A estética que a gente fala é você se sentir bem com você. Exatamente. Não é que as pessoas estão te olhando e estão te achando diferente. Não é isso. A gente tem que se sentir bem com a gente. A gente sabe o que é bom pra gente. E as minhas roupas não serviam mais, e isso estava me deixando triste, sabe? Mas isso era assim, gente, a ponta só, né, desse iceberg. Quando a gente foi vasculhar e fazer todos os exames, aí a coisa ficou complicada. Então, assim, não dá pra gente só... né, assim, chegar e já falar assim, ó, isso é um caso, isso é outro. As pessoas precisam ser... como você disse. Na verdade, o tratamento ele tem que ser individualizado, personalizado. E a gente não pode pular etapa. Não. Ninguém... tô acima do peso, vou lá operar. Não é assim. A cirurgia, ela tem que... Para chegar na cirurgia, você tem que ter passado pelas outras etapas. Até para ela saber enfrentar a vida pós-cirurgia. Exatamente. Porque a vida pós-cirurgia ela é diferente, né? Ontem foi uma paciente no consultório. Ela já fez uma bariátrica. Hoje ela está com 30 anos, ela fez com 19 anos, ela fez um sleeve. Ela falou assim, eu fui lá, eu conversei com o médico, em uma semana eu já operei. Em uma semana. Ela falou, não fiz acompanhamento psicológico, nunca tomei uma vitamina, não fiz nem avaliação cardiológica para operar. Ela pegou e falou, eu fui com 19 anos, minha cabeça de jovem, não entendia nada, fez. Ela pegou e falou assim, eu já engordei tudo de novo. Mas tem reganho. Mas então que as pessoas exatamente entendem... com o mesmo peso que ela tinha antes de operar. E aí ela foi lá para reoperar. Olha assim. Aí eu peguei, conversei com ela e falei assim, tudo bem, então você mais do que ninguém, você sabe que a cirurgia não é milagre. E não é o fim. Então, e o que te faz pensar que agora nós vamos operar de novo e você vai ter um resultado diferente? Aí ela pegou, ficou olhando, eu falei, não, porque agora eu entendo que eu tenho que fazer tudo diferente. Falei assim, então não espere que nós vamos fazer um processo rápido com você. Você vai passar por todas as etapas primeiro. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, cardio, pneu, endócrino, vascular. Nós vamos fazer tudo para chegar lá. Se a decisão nossa da equipe for para esse caminho, nós vamos fazer. Se não for, você vai ter que entrar na linha. Ela falou, tá bom, eu concordo com você, nós vamos fazer desse jeito. Falei, pronto, agora vai. É o que as pessoas falam para mim. Operou, nunca mais acabou o problema. Aí vem aquela situação daquela pessoa que joga água no seu chope. Mas eu tenho um parente, a prima do porteiro do meu prédio, operou e tá gorda de novo. Tem, velho. Gente... Estamos acabando de falar aqui, ó. Exatamente. A bariátrica, ela é o caminho. Ela não é o final. Se você não fizer a sua parte... Então, por isso que é importante o passo a passo. E o tratamento mesmo em si da obesidade, ele é muito mais de uma mudança do estilo de vida do que a gente está fazendo aqui, de medicamento e bariátrica. O medicamento, no caso, pode falar os nomes, né? Ozempic, Saxenda, Wegovy, o Contrave, que é aquele medicamento que age só na questão da saciedade, do apetite, que é um medicamento mais de ação central. Então, todos esses medicamentos, mais a bariátrica, são muletas para fazer com que a pessoa mude a vida dela. Isso aí, exatamente. Então, para que o passo não seja... O medicamento e a bariátrica não é o fim, é o meio
para ela mudar a vida dela. Então, isso que ela tem que Perfeito. entender. É isso que ela tem que Colocação entender. é essa, que a gente fala desde o primeiro capítulo aqui, ó. É a mudança do estilo de vida, meu. Isso aí é o isso que principal. ela precisa. Porque senão vai ser o filho do porteiro que vai ganhar de novo peso. Vai ser aquela menina que operou de forma totalmente intempestiva, né? Isso. De supetão. Foi no embalo. No embalo fez. operou, poxa, mas ela até perde peso no começo, porque tem um susto, né? Perde, não consegue se pô, alimentar. você viu outra, você faz não o consegue se líquido. alimentar de nada, mas depois. 30 dias de dieta líquida, assim, copinho, Quem não emagrece? emagrece. Quem não emagrece? Exatamente. Então, assim, depois volta a ganhar peso. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa, quando ela nos procura, ela tem que já ter em mente isso, que ela vai precisar mudar a vida dela. O medicamento, ele vem para auxiliar. E, como eu disse, tem que ser individualizado, personalizado. Então, não é para saírem por aí fazendo uso daquilo que o vizinho ou colega de academia indicou. Tem que falar com o seu médico, porque tem seus riscos também. Tem as contraindicações. Um exemplo, a gente fala muito dos análogos de GLP-1, que são as canetas. Ela tem contraindicação? Ela tem uma contraindicação absoluta. Se a pessoa já teve algum tipo de problema no pâncreas, ela não pode usar. Exatamente. Ela não pode usar. Histórico de câncer de pâncreas, ou uma pancreatite no passado, ela não pode usar. Porque senão ela vai aumentar o risco de voltar a ter um problema no pâncreas. Teve uma época no ano passado que eu internei... Teve um mês que foram, acho que 5 pacientes internados com pancreatite por superdosagem de Ozempic. Olha pra você ver. Então, quer dizer... Assim, mas por superdosagem. Verdade. Não é como não respeitando, não respeitando a orientação de bula. É a orientação off-label que as pessoas criam. Isso aí é por erro no uso. Eu não estou dizendo que o medicamento da pancreatite... É ruim, não, né, pelo gente? amor de Deus, cara. Muito pelo contrário. O medicamento extremamente é top, seguro, a gente extremamente usa, seguro. ele é seguro, só que a gente tem que fazer... Por isso tem que ser orientado. Tem que fazer a coisa certa. E tem que seguir o que o médico falou. Né? É. Mas o meu amigo falou... Gente, eu falo isso pela minha mãe, tá? Eu falo isso pela minha mãe. Se você tomar dipirona, o paracetamol em excesso, ou um ou outro, o que pode acontecer? Você pode ter uma hepatite fulminante, A cara. diferença entre a dose... A diferença entre o veneno e o remédio... Tá na É a dose. dose. E eu falo isso pela minha mãe, sabe por quê? Ela tá idosa e agora ela tá com uma demência senil, ainda leve, e a gente leva em médicos, e os médicos... E às vezes o médico é caro, porque né, não tem, leva para fora, leva longe... Tem aquela aula, compra um medicamento que não é barato, que às vezes tem que trazer de fora. A vizinha chega e fala assim, não toma isso não. Faz um chá de tal erva com tal erva, mistura não sei o quê, coloca alguma coisa lá dentro, bate no líquido. Ela vai ouvir a vizinha. Então, assim, a gente precisa estar muito vigilante com isso. E a gente tende a ter essa tendência. O meu médico falou para tomar tanto. Quer saber? A minha amiga emagreceu com tanto. Eu vou seguir o que a minha amiga falou. Não pode isso, gente. Exatamente. A gente está vendo aí quantos casos de pancreatite? Naquele mês lá foram 5. Mas, de 5 novo, casos. Reforçando. Foram pessoas que não respeitaram a Exatamente. dose correta do medicamento. Exatamente. Ele falou, não, eles mesmos falaram, não, eu tomei a Tomei mais por conta. Tomei por conta. Eu já tive paciente que ficou na UTI comigo por crise hipertensiva, por taquiarritmia, quer dizer, arritmia cardíaca, por causa dessas fórmulas para emagrecer. Porque no meio da fórmula tinha o hormônio da tireoide lá colocado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E orientação de vizinho. Gente, o nosso papo tá incrível, porém, a gente sabe, a gente não faz episódios muito longos, você que nos acompanha, você sabe, até porque todo mundo é vida corrida e a gente não quer que você coloque lá na velocidade 2 para assistir o programa. Porque são assuntos importantes. Porque são assuntos importantes. Utilidade pública, e as pessoas deveriam realmente ter um conhecimento realmente do que é realmente a obesidade, né? Esse cara que tá aqui do nosso lado não tá indo embora já não. A gente vai segurar, a gente vai gravar mais um episódio com ele. Então fique aí. E antes da gente encerrar, eu já te convido para assistir o próximo, porque vai estar extremamente interessante. Mas você sabe que saiu um estudo, a gente estava falando muito de estudo hoje, que as pessoas assistem muito o YouTube, as plataformas, mas elas não se inscrevem no canal. Isso é um pecado. E me falaram que quem faz isso, doutor, engorda muito. É verdade. Não, eu fiquei sabendo disso aí também, principalmente nesse canal. Nesse canal. Se não se inscrever, não mandar mensagem pra gente, não mandar pergunta, engorda bastante mesmo. Não é praga, não é praga. E o remédio não funciona. Então, já vai lá, senta o dedo no like, porque a gente precisa que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante para entregar esse conteúdo para
para mais gente, para outras pessoas. E se inscreve no canal, porque a gente sempre está trazendo toda semana um conteúdo extremamente interessante. Te agradeço por enquanto. A gente continua aqui e até o próximo episódio. Até o próximo. Semana que vem tem mais. É isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.